Glória a Deus, bom dia, Shalom, hoje Oséias da manhã, segundo dia aí dessa nova temporada, hoje é quinta-feira, estamos aí tratando de alguns assuntos já conhecidos, mas que estão sendo relembrados e também para ter uma base para quem está chegando agora, para quem vai começar a assistir, para entender um pouco de como funciona, o que é o Ministério Novo, o que nós temos para oferecer, qual a nossa base de, de entendimento dado por Cristo, que é a nossa base de sustentação. Então, estaremos aí discorrendo nesses dias e talvez precise ainda de uns dias da semana que vem falarmos mais um pouquinho desses assuntos. Vamos ver o que acontece hoje e amanhã. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos por estarmos na tua presença nesta manhã e queremos te dar, ó Pai, a honra e a glória. Muito obrigado por tudo, pelos livramentos, obrigado pela tua graça sobre as nossas vidas e que verdadeiramente o sangue do Cordeiro nos guarde e nos dê direção em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu quero começar falando a respeito do jejum. Como que vai ser o jejum para a nossa vida aqui? Quem estiver fazendo jejum lá do apóstolo Éder, fica na bênção lá, tranquilo, tá lá na. Shalom, pastora Sônia, bom dia, bom dia. Você que está no propósito lá com ele, está seguindo também, a gente pode fazer aquele jejum. O jejum que eu vou fazer e que é instituído no Ministério Morro, se você quiser fazer este jejum aqui, ou dá para fazer os dois também. Aí você que sabe, o jejum nosso vai continuar sendo uma vida jejuada. Então, o que acontece? Nessa vida jejuada, você não vai comer tudo que você quer, você não vai comer a quantidade que você quer, você vai, então, ter uma vigilância em todas as refeições para você levar uma vida jejuada. Porque você vai, eu entendo que esse tipo de jejum, ele vai combatendo em todo o tempo que você vai pensar em alimentação. Shalom, shalom, irmã Lília, bom dia, bom dia. Em todo o tempo que você pensar em alimentação, você vai estar sempre vigilante e sempre tendo que mortificar a tua carne de alguma forma, que esse é o objetivo do jejum, a mortificação da nossa carne. Então, você vai tomar o café da manhã? Ah, eu tomo 2 xícaras de café. Toma uma. Ah, eu como 3 pães. Come um. Eu como pão com manteiga. Come o pão puro. Entendeu? Então, essa é a vida jejuada. Ah, eu vou almoçar arroz, feijão, bife e salada. Arroz, feijão e salada. Jejum, bife. Eu vou jantar, mesma coisa. Vou tomar um suco, não, vou tomar uma água. E você vai, então, mortificando a tua carne durante todo o dia, uma vida jejuada. E dentro disso daí você pode pôr períodos também, falar, bom, de tal hora a tal hora eu não vou consumir nada, ou só água. Aí você vai adequando de acordo com o teu corpo, com a tua necessidade, com aquilo que é o teu dia a dia. Então, toma muito cuidado com os excessos, porque, por exemplo, na minha região que está muito calor, tá muito difícil, então a hidratação é importante. Então toma cuidado. Às vezes a gente está numa situação muito apertada espiritualmente e você acha que o jejum ele vai ser um dispositivo de resolver tudo isso. O jejum é um dispositivo usado por Deus para termos sabedoria com isso, usado pelas nossas vidas para com Deus, para a mortificação da nossa carne. E ele vai mexer sim com o mundo espiritual, mas isso pode ser feito com prudência, com sabedoria, com inteligência e com a graça que você recebe do Senhor. A graça que eu tenho para jejuar pode ser muito menor do que a do pastor Kleber ou da minha irmã Rita, da Fernanda. A graça que, entendeu? Porque cada um tem. Então, ande dentro disso. Então, nosso jejum aqui no Ministério Morra por um tempo aí. Vida jejuada, tá bom? Em nome de Jesus. Ontem nós falamos a respeito de estarmos fazendo aí um compilado, um ajuntamento daquilo que é a nossa linha de raciocínio, por que Ministério Morra, como que a gente trabalha, o que a gente tem de base. Então, o Ministério Morra, para quem quiser entender melhor, Lucas 9:23 vai estar falando o porquê desse ministério, para você entender por que morreu. O Senhor Jesus Cristo manda ali, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, nós temos entendido que isso é uma morte, isso é uma entrega, é uma renúncia, é um abrir mão de nós mesmos. E essa é a parte mais difícil do Evangelho, que é justamente a cultura que vem contra aquilo que nós tínhamos antes de nos convertermos. Porque antes da nossa vinda para Cristo, o que nós tínhamos? Nós estávamos num reino onde o que era exigido, na verdade, espiritualmente? Você meio que fazia o que você queria. Por mais que você tivesse um ensino, uma família, mas a minha casa, por exemplo, tinha educação, tinha
as coisas ali, mas era uma coisa muito aberta, era um leque de opções muito grande que tinha em aberto, que eram coisas normais, digamos assim. Então, quando eu entro, por exemplo, na masturbação, na prostituição, coisas que na minha casa não tinha um ensino sobre isso. E eu acabei entrando nisso. Então, nós precisamos entender que dentro de certos tipos de manifestações, mentira, mentir na minha casa, seu pai era mentiroso, sua mãe era mentirosa, eles não eram mentirosos em essência, mas davam uns beliscos. Então, você fica dentro daquele ambiente. Então, eu via minha mãe de vez em quando dando uns nozinhos no meu pai, eu via meu pai dando uns negocinhos na minha mãe. Então, aquilo vai criando um modelo para você, você fala, bom, é mais ou menos isso, porque eu não vou arrumar confusão. E hoje nós entendemos, dentro dessa nova cultura, que mentira nem para salvar uma vida. Que mentira nós estamos fazendo um filhinho diretamente com o diabo, porque o diabo é o pai da mentira e fala do que lhe é próprio. Se ele é o pai, ele precisa de uma mãe. Então, o que nós temos de entendimento de mentira dentro do Ministério Morra? Toda mentira, você vai ser mãe de um filhinho do diabo. Entendeu? Olha como ficou bem complexo a mentira agora para nós. Porque fora desse reino, a gente ia administrando isso. Então, uma mentirinha aqui, um negocinho lá. Eu mentia tanto que a minha mãe falava assim, um dia, porque às vezes eu me jogava no chão, começava a gritar que eu estava passando mal, e minha mãe vinha louca, correndo, coisava, e daqui a pouco estou eu dando risada. Então, eu estava dentro do ambiente de mentira, de chocarrice, que é a chocarrice, o que que é? Que a minha esposa falou, lutou comigo a vida toda. Alexandre, isso é muito engraçado para você, mas para quem está ao teu redor, isso não é engraçado. Então ali eu estava mentindo, estava levando a minha mãe a um desespero, estava fazendo chocarrice, e ela falava assim: um dia você vai passar mal, você pode passar mal de verdade, e ninguém vai te socorrer porque você fica fazendo essas palhaçadas. Por quê? Porque o meu reino era aquele, não tinha um ensinamento. Ó, ali eu estava fazendo um filhinho com o diabo. Ah, apóstolo, você está exagerando. Não estou, irmão. É pai. Você já viu algum bebezinho sem uma mãe? Um pai decidir, não, eu quero um bebezinho, sozinho vou fazer isso? Não faz. O dom está lá. Se não fosse a Letícia, não estaria. Pai e a mãe. O diabo é o pai da mentira. Tá, se não tiver mãe, ele vai fazer como? Mas quando eu minto, quando você mente, e em nome de Jesus que não façamos isso, somos mãe. Por isso que a mentira dá tanto trabalho. Você já percebeu como mentira dá trabalho? Você tem que ficar pensando, você tem que ficar vendo, e aí às vezes uma mentira, você precisa ratificar aquela mentira com outra mentira. Aí você fica com um nenenzinho recém-nascido, você fica com um maiorzinho, um que está na escola. Então é um monte de coisa que você é, eles mostraram um comportamento. Então, aquilo dentro daquilo a gente andava, porque era um reino. Então, o ministério morra. Então, o que nós vamos fazer? Morrer. E qual que é a nossa maior dificuldade? Morrer. Porque nós já temos um padrão de comportamento. Então, naquele negócio, não aceito Jesus, eu entendo que ele é meu salvador, eu quero isso. Mas agora começa a chegar um negócio, morre, morre, abre mão disso. Agora, a mentira já não é mais normal. Já não é uma coisa que você pode fazer de vez em quando para ajeitar alguma situação. Agora, você mentir, você está fazendo um filho com o diabo. Meu Deus, apóstolo, que coisa, mas é assim que funciona. Então você vai ter que ir entendendo isso e se movimentar. Então, dentro disso, ministério morra. Lucas 9:23. Porque chama morra? Para a gente morrer, para a gente abrir mão de nós mesmos e seguirmos a Cristo. E aí depois nós falamos a respeito de Naamã, começar como leproso e ir até o final como leproso. Ou seja, não voltar a ser chefe do exército, não querer a cura, mas não querer a mudança de cultura. Querer a cura, querer a libertação, querer tudo que nós buscamos, mas não querermos, na verdade, nos submetermos àquilo que é o novo de Deus para nós. Então, onde foi falado isso? Não saia dessa posição. O orgulhoso, o soberbo, o arrogante, todos os tipos de manifestações que nós temos aí, nós temos que manter uma linha de equilíbrio. Quando nós entendemos a nossa condição, porque a tendência é nós nos arrogarmos de novo daquilo que nós somos. Até aceitamos que somos leprosos, queremos a cura por isso, mas vou chegar como chefe do exército. Então, essa é uma outra base do ministério. Arrependimento na profundidade que pecou. Esse assunto ele foi muito discorrido, muito pregado e é pregado até hoje, e é uma base assim muito forte desse ministério.
E isso como que funciona para quem está chegando agora e para quem precisa relembrar e para quem de repente descubra hoje aí que tem alguma coisa. Irmãos, de vez em quando, Deus me leva a um entendimento. Você quer ver uma coisa? Não lembro que dia dessa semana, eu estava em Bauru, eu, minha esposa e a minha tata, a Rita. Acho que antes de ontem, não sei. A gente foi dar uma volta em Bauru lá. Minha tata me levou em umas lojas lá para conhecer. E eu entrei nas lojas americanas. E eu fiquei, as duas estavam ali olhando as coisas e tal, e eu fui num ponto estratégico das lojas americanas e pedi perdão para o Senhor de novo, na profundidade que eu pequei, dentro daquele ambiente, exatamente naquele ponto, aonde à minha direita era uma lanchonete muito grande, mais para frente tinha uma saída para a rua 1º de agosto, depois tinha um lugar ali de ferramentas, e para cá, disco de vinil, agora a loja está toda mudada, mas a minha mente me levou a 40 anos atrás, um pouquinho mais, e eu me vi ali um jovem de 15, 16 anos que eu roubava dentro daquela loja, e eu vi aquela loja como ela era, e eu roubando ali, e eu me arrependi de novo, na profundidade que eu pequei. Falei, Senhor, aqui aconteceu as coisas. Aqui aconteceram as coisas. Aqui era a lanchonete, que eu saía sem pagar. Ali eu roubei uma trena, que a minha mãe me deu dinheiro para comprar. Eu fui no fliperama jogar e comprei a trena e gastei o dinheiro, e roubei a trena e gastei o dinheiro no fliperama. Então eu menti para minha mãe, eu enganei a minha mãe e eu roubei essa loja. Aqui ficavam os discos de vinil, que eu roubei um monte de disco de vinil. Aqui, ali era a saída, a minha rota de fuga. Pai, me perdoa, em nome de Jesus, de eu ter roubado essa loja, de eu ter mexido com isso, de eu ter mentido para minha mãe, de eu ter enganado a minha mãe. Fiz de novo. Por quê? Eu fui levado a um lugar físico, onde aconteceram as coisas, e ali eu pude me arrepender novamente, agora com mais profundidade, com mais propriedade. Ah, mas o apóstolo já tinha se arrependido disso, sim, mas foi algo diferente. Então, o arrependimento na profundidade que nós pecamos, em qualquer área, ele se torna vital, vital para as nossas vidas, para que nós sejamos saudáveis espiritualmente. Irmãos, uma legalidade na mão do adversário, ela pode travar um monte de coisa. Uma legalidade na mão do teu inimigo, ela pode te levar num ambiente aonde você fica preso e você não está entendendo nada. Porque agora você se converteu, agora você está firme com Jesus, agora você está dando glória, agora você está ofertando, você está dizimando, você está primiciando, você está assistindo as lives, você segue o apóstolo, você está aqui, você vai na sua igreja, você prega, você rodopia, você sapateia, você dá glória, você gosta de fogo, mas alguma coisa está travada ali. Por quê? Shalom, pastora, bom dia. Faltou ou está faltando um pontinho para você acertar. E o adversário, ele é legalista, ele está com aquela arma na mão dele. E ele está sempre acusando. E o Deus juiz está esperando, está querendo te levar, o Deus Pai está querendo te levar ao arrependimento, para que o Deus juiz possa te liberar disso. Para que o Deus juiz possa levantar a plaquinha absolvido. Quando você ora, quando você busca, quando você faz a vida jejuada, faz segue aqui o negócio do Oséias e assiste, está orando, e o Deus Pai está ouvindo. E de repente, na hora da resposta, ele dá uma olhada para o Deus juiz. E o Deus juiz vai ter que levantar a plaquinha, absolvido ou condenado ainda. Tem legalidade lá na mão do adversário. E Deus é justo. E ele, então, ele vai proporcionar um ambiente. O que o Deus Pai faz? Ele desiste? Não. Ele vai criar um ambiente, como ele criou para mim nesse dia que eu fui a Bauru, e eu estava ali. De repente, tinha alguma coisa presa na minha vida financeira, na minha vida ministerial, no meu casamento, nos relacionamentos, que estavam presos naquela legalidade daqueles roubos que eu já havia me arrependido, mas não com o entendimento, com a profundidade que eu pequei. Então, Deus proporcionou um ambiente para mim ali. E eu fiz isso. E amém. Então, o arrependimento na profundidade que você pecou, ele é muito importante. Por isso, nós batemos demais nessa tecla, ensinamos muito sobre isso e vamos continuar ensinando. E isso nasce do aborto, né, que nós fizemos, que a maioria aqui sabe. Então, eu havia me arrependido na superfície, e havia uma celeuma, uma guerra, uma briga, uma contenda, uma disputa dentro da nossa casa, entre a minha vida e minha esposa. Em que quesito? Você não se arrependeu desse aborto, vai se arrepender.
E eu falava para ela que eu havia me arrependido. Eu havia me arrependido. Só que eu não havia me arrependido na profundidade que eu precisava me arrepender para que as coisas começassem a tomar um novo rumo na minha vida. As legalidades estavam lá, porque eu havia me arrependido do aborto como algo geral, como algo total. Agora, ontem, sabe o que eu fiz também? Eu vendo algumas fotos do Dom, eu me arrependi de novo pelo aborto, na profundidade que eu pequei. Por quê? Porque quando eu vi o Dom agora ali, e a minha esposa estava contando de uma outra criança, que está acontecendo algo aí, que a criança está, a mãe está procurando o pai, a criança está abandonada, está um rolo aí. Falei, meu Deus, duas crianças, eu matei. Crianças inocentes que iam vir ao mundo igual o Dom. Entendeu o que eu fiz? Então eu preciso. E eu pedi perdão de novo. Falei, Senhor, eu matei mesmo. Misericórdia, tenha misericórdia de mim. Arrependimento na profundidade que nós pecamos. E eu já fiz isso várias vezes no aborto. Mas Deus vai, às vezes, nos levar mais profundo, para cavar mais profundo aquilo que você fez. Relacionamentos que nós tivemos, coisas que nós enganamos, mentimos, traímos, adulteramos, compramos e não pagamos. Fizemos coisas das mais diversas possíveis. Ninguém aqui está isento disso. Uns têm uma história um pouco mais simples, mas a grande maioria tem histórias aqui complicadíssimas. No mundo onde nós vivemos, achando que nós estávamos levando vantagem, que aquilo estava certo, que pegar aquela tena dentro daquela loja e ir lá jogar no fliperama, eu era o espertão. E eu não estava sendo esperto, eu estava sendo tolo de trazer uma prisão para a minha vida, trazer uma algema para a minha vida. O pecado nos aprisiona e certamente o teu pecado te achará. E ele me achou e ele vai te achar. E é importante que nós nos arrependamos da profundidade que nós pecamos, para que o pecado seja extirpado, arrancado, tirado da nossa vida, para que nós sejamos livres. Isso é libertação. A algema vai sair. O cadeado, o ferrolho de ferro, a prisão, ela vai ser aberta, porque o pecado é uma prisão. O pecado é algo que nos encurralou e que nos impede de acessar aquilo que o Senhor tem de propósito para nós. Não, a consequência do pecado é muito pior do que nós pensamos. A consequência do pecado, ela nos rouba, literalmente, aquilo que nós estamos gerando em Deus. Há um impedimento, uma barreira. E quando nós nos arrependemos da profundidade que nós pecamos, essas barreiras começam a cair. E nós, então, começamos a acessar os bons propósitos do Senhor. Nós começamos a acessar aquilo que Ele tem para nós. Por isso que nós nos matamos dentro do campo da necessidade, nos gastamos fisicamente, mentalmente, espiritualmente, e estamos esgotados muitas vezes, e falta um negocinho para você se arrepender, para a barreira cair e você acessar aquilo. Agora, se você já se arrependeu, apóstolo, eu já me arrependi, eu tenho certeza. Deus já falou comigo, então agora é esperar. Não vá sair aí caçando pecado para você se arrepender. Não vai sair para os legalistas, não vai sair daqui dessa live condenado, pensando, não, é isso que acontece, eu tenho pecado. Não, não vai cavar nada. Deixa Deus preparar. Irmãos, eu nunca imaginei que eu ia naquele dia lá em Bauru, entrar naquela cidade e Deus ia me levar naquilo lá. Eu estava andando e vendo a decadência daquela loja, que quando eu tinha 15 anos de idade era o shopping de Bauru, a loja americana, era o shopping, era igualzinho você ir a um shopping. A loja era tudo que você precisava estava ali. Era o shopping de Bauru. E hoje a decadência que está, parece um negócio abandonado, tudo quebrado, coisa mais horrorosa do mundo. Eu falei, que triste estar acabando assim, porque a tendência daquela loja é fechar em Bauru. Porque o custo operacional daquilo é enorme. Ela está num lugar ali, Shalom Pastora, bom dia. Ela está num lugar ali muito nobre. O custo operacional é muito caro, muito funcionário, muito aluguel, muita luz, muito tudo. Se não vende, não tem receita. Se não tem receita, vai quebrar. A rede está bancando por enquanto, que eu entendo. Eles são muito fortes, é um conglomerado muito forte, muito rico, que tem como bancar aquela loja aberta mesmo dando prejuízo. Mas não vai muito longe aquilo na minha concepção. Mas eu não imaginei que eu estaria ali, mas eu estava e pude fazer isso. Eu não imaginei que ontem a minha esposa contando a história dessa criança que está passando e eu lembrando o Dom, eu fosse me arrepender de novo do aborto, no sentido de falar, Senhor,
Estou entendendo cada vez mais. Então, não seja um caçador de pecado agora. Não, agora eu vou ser uma caçadora dos meus pecados e vou me arrepender. Não, para. Aquieta a tua alma, descansa no Senhor teu Deus e deixa Ele fazer a obra. Deixa Ele te levar no ambiente. Se tiver alguma coisa em aberto, deixa Ele te levar, deixa Ele te conduzir. Só esteja aberta para isso. Fala, Senhor, eu estou aqui. Se tem alguma coisa, se precisa alguma coisa que eu já fiz e falta um pouco, alguma coisa que eu nem lembrei, alguma coisa, me leva a esse entendimento. E Ele vai te levar. O Espírito Santo vai te conduzir. Então, essa live não tem o propósito de fazer você sair daqui chocado, desesperado, querendo agora descobrir os teus pecados. Não. Esse lugar, esse entendimento que nós estamos trazendo é para que você fique cada vez mais descansado e descansado no amor do Pai, que Ele vai te conduzir no lugar que você precisa chegar, se houver ainda algo para você se arrepender. Então, é isso que você tem que fazer. Descansa. Agora, esteja aberta, esteja atenta, preste atenção. Não resista quando Deus falar, porque aí entra o outro lado da moeda. Eu poderia ter entrado lá na loja e quando eu comecei a ver o cenário, eu poderia ter falado, isso aqui já me arrependi de tudo, não tem nada para fazer mais. Vamos embora. Mas eu deixei o Espírito trabalhar. Eu deixei, ninguém estava vendo nada. Estava ali, minha esposa e minha. Só quem sabia disso aqui até eu falar era a Fernanda, minha tata, que eu tinha já dito a ela ali no telefone que eu conversei com ela. Mas a Rita e a Fátima, que estavam comigo ali, elas nem imaginavam o que eu estava fazendo. Mas Deus proporcionou um ambiente e eu aproveitei a oportunidade. Então, não resista ao ambiente, sabe por quê? Porque às vezes você tem raiva daquilo, você tem vergonha daquilo, você não quer mais tocar nesse assunto. Você fala assim, não, eu não quero nem saber disso. Às vezes começa a vir uns pensamentos que é Deus trazendo para você poder se arrepender na profundidade que você pecou. Você começa a ver algumas cenas, algumas memórias que você tem nojo até de ver hoje, mas não é porque isso está sendo trazido porque você está com saudade disso. Discirna isso. Deus está trazendo certas imagens, certos pensamentos, certas memórias, certas situações para você se arrepender na profundidade que você pecou. Depois acabou. Ele está vendo hoje que você tem entendimento para limpar melhor esse mundo espiritual, ou para limpar da forma que deve ser limpo. Então, aproveite a oportunidade. Não descarte isso. Entenda o mundo espiritual. É Deus trazendo isso. Então, ali, na loja americana, eu poderia ter falado, isso aqui já passou, já faz 41 anos. É o diabo me acusando. Não, era Deus trazendo uma situação, proporcionando um ambiente para que eu pudesse me livrar daquilo. Então, discirna isso e não fuja disso. Se vier, encare isso de frente. Se vier, faça o que você tem que fazer. Então, para quem está chegando agora e precisa entender melhor isso, o arrependimento da profundidade que pecou, ele vai trabalhar em que sentido? Vamos trabalhar com o aborto, que é o que eu vou ter mais propriedade para falar. Eu me arrependi aqui. Pai, me perdoa porque eu fiz um aborto. Me perdoa em nome de Jesus. Amém. Esse era o arrependimento. Me arrependi do aborto? Sim. Se eu fiz isso sinceramente, me arrependi do aborto, mas só do aborto. Só que o meu pecado está aqui, ó. Então, o que Deus foi me levando quando Ele vem falar para mim a respeito de pecado, transgressão, iniquidade, e quando Ele vem aprofundando? Então, Ele começa a relatar o meu pecado. Ele fala assim, agora eu vou te ensinar para você se arrepender. Você vai se arrepender assim, ó, Pai, me perdoa porque eu fiz um aborto. Pai, me perdoa porque eu matei o meu filho. Pai, me perdoa porque eu impedi um projeto do Senhor de estar sendo realizado nessa terra. Pai, me perdoa porque eu impedi o meu filho de ter um irmão, uma irmã. Pai, me perdoa porque eu impedi os meus pais de ter um neto. Pai, me perdoa porque eu fiz um sacrifício a Moloque. Pai, me perdoa porque eu paguei por isso. Pai, me perdoa. Aí você vai chegar na profundidade que você pecou, nos desdobramentos do pecado. Então, isso é crucial que você entenda e que você aplique na tua vida em qualquer área. Pecado principal, desdobramentos do pecado, até chegar na profundidade que você pecou. Aí aqui você vai se arrepender, aí você vem de baixo para cima. Pai, me perdoa porque eu sacrifiquei a Moloque. Pai, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Aí chegou aqui o mundo espiritual está limpo. Os cadeados caíram, os ferrolhos de ferro, a prisão abriu. Aí você começa a viver o propósito de Deus. Irmãos, é nítido, é palpável, é visível o que nós estamos vivendo após esse arrependimento da minha vida no aborto. Isso é indiscutível, inquestionável. Não tem nada, ninguém pode falar nada. Se pegar a minha vida
antes arrependimento e pós-arrependimento, a mudança ela é absurda. Então não tem o que falar. Ah, foi coincidência. Ah, porque chegou a hora. Porque não foi coincidência, nem porque chegou a hora. Foi porque eu ouvi uma palavra, porque Deus falou comigo e porque eu dei vazão para aquilo e aquilo começou então a responder a favor da minha vida, porque o mundo espiritual foi acertado. Não havia essas legalidades na mão do adversário. Não fique esperando o tempo. Não, daqui a pouco as coisas vão mudar, irmãos. Isso é um engano terrível. Nós passamos essa temporada aí de final do ano, magia do Natal e tal. Irmãos, eu não quero entrar aqui em contenda e discussão com ninguém. Você que comemorou, você que comemora, você que crê, vai na paz até o Espírito Santo te revelar ou não, ou você vai morrer fazendo isso. Mas para minha vida, o que acontece? É uma magia, um encantamento que é liberado para nos levar justamente nesse ponto de engano. Não, daqui a pouco, o tempo, esse ano que vem, quantos projetos, quantos planos foram feitos no final de dezembro para esse mês. E sabe o que eu estava meditando, encaixando aqui hoje já para falar, eu ia falar um pouquinho mais para frente. Quanto mais bateria carregada nessa área a pessoa tem, mais enganada ela está. Porque tem gente que em dezembro ela fez lá alguns projetos. No meu casamento vai ser assim, na minha vida financeira vai ser assim, na minha. Aí ela fez uns projetos. A partir de janeiro de 2026, que para mim não muda nada. 31 de dezembro para 1º de janeiro é igual 28 de fevereiro para 1º de março, não mudou nada. Mudou um mês e nós vamos continuar a mesma coisa. Mas tem essa regência aí, que é um encantamento, sim, e que vai trazer um engano profundo, que as pessoas vão acreditar que naquele tempo, que naquele tempo ela vai, porque agora mudou o ano, e aquele negócio ali vai, isso, aquilo lá, e beleza. Tá. Só que qual o problema desse engano? Para você entender, se você tiver nessa atmosfera ainda, para você poder pelo menos meditar e para falar o quão enganado eu estou ou estou pouco enganada. Então, o que acontece? Vamos supor, vou pôr a minha vida. Eu fiz um projeto aqui. Eu não fiz, mas vamos pôr um exemplo. Então, em janeiro, nós vamos ter. A partir de janeiro, eu vou comer menos, eu vou começar a caminhar, eu vou. O ministério, eu vou ter tal tipo de procedimento. No casamento, eu vou tratar minha esposa diferente nessa área. Na parte financeira, eu vou vigiar aqui. E aí eu fiz aquela lista de propósitos, de intentos, de intenções, de diretrizes para janeiro de 2026 ou para o ano todo. Beleza. Só que aí passa janeiro inteiro e eu percebo que eu não fiz nada daquilo. Passa o outro mês inteiro, eu também não fiz nada. Chega no máximo em março, o que eu vou fazer? Eu vou deixar quieto. Eu vou deixar desse jeito mesmo. O ano que vem, em 2027, eu acerto tudo isso aqui. Geralmente é isso que nós fazemos. Mas graças a Deus, se eu chegar nesse entendimento e em março já acabar a bateria, e tomara que para quem está no evangelho caia a ficha e fala, cara, não vai adiantar. Eu preciso, tem que ter algo diferente. Eu estou debaixo do encantamento, isso é um engano, porque isso não funciona. Se eu não tiver a manifestação do Espírito Santo, se eu não entender que isso aqui é um encantamento, que isso aqui é um ilusionismo para me prender nesse tempo e fazer eu ficar enganado buscando o que não existe, um ano atrás do outro. Irmãos, quantos anos faz que você está bolando a mesma coisa e não sai do lugar? É um encantamento. Rompa com isso, saia disso. É mentira, não vai acontecer nada. Não, mas quando eu separar desse marido, não é esse o seu problema. Quando eu casar, quando eu passar nesse concurso, quando eu sair dessa escola, quando eu sair da casa dos meus pais, quando eu tiver essa roupa, quando eu tiver, irmão, você tem a roupa, você saiu da casa dos seus pais, você casou, você divorciou e a vida está do mesmo jeito, porque não é esse o problema.
Não é isso que está acontecendo. Não adianta você ficar se auto-enganando. Nós estamos debaixo de um encantamento. Entenda isso, e que esse encantamento caia por terra das nossas vidas em nome de Jesus, onde nós estamos sendo iludidos por Satanás para acharmos que nas coisas, nos dias, nessa manifestação dessa época, vai acontecer alguma coisa, que isso caia por terra das nossas vidas. Por favor. Não é isso. Não é assim que vai acontecer. Só que o problema é que pode acontecer do engano ser tão profundo, tá tão arraizado, que você vai aguentar isso o ano todo. E quando chegar em dezembro de 2026, você vai renovar os votos, porque nós ficamos debaixo da regência o ano todo, esperando mudar o casamento, mudar a finança, mudar o concurso, mudar não sei o quê. E nós não temos onde pegar. Sabe, meu pai falava do roliço sem banda. Não tem onde pegar, você fica ali que nem um. Não tem onde pegar, não tem pega, não tem base, não tem base de sustentação. Você é crente, mas não tem palavra. Você é crente, mas não tem manifestação do Espírito. Você é crente, mas está debaixo de uma regência de engano. Você é crente, mas o adversário está lançando um monte de besteira na minha mente, na sua mente, e nós estamos acreditando nisso. Por quê? Porque é vantagem para ele. Quando estamos iludidos, enganados dentro de uma atmosfera, logo nós não estamos buscando o correto. Se estamos enganados, é muito próximo do original. Uma nota falsa que alguém te engana. Você olha, é muito próximo, só que é falsa. Mas existe a verdadeira. Então, o engano, ele vai ter que ser muito sutil, muito próximo, senão a gente vai descobrir fácil. Mas como ele é muito bem arquitetado, como ele é muito bem embalado, muito bem projetado pelo inferno, então o que acontece? Nós ficamos no engano e começamos a andar nisso. Aí vamos supor que só em dezembro eu vá descobrir que nada do que eu fiz de projeto em dezembro passado aconteceu. Eu vou fazer o quê? Vou renovar os meus votos. A partir de janeiro eu vou comer menos, meu casamento vai ser assim, a minha vida vai ser tal, e vai fazer tudo de novo. Isso é o pior nível de encantamento e de engano, porque a bateria foi recarregada com muita potência. Só chegamos até dezembro. Agora, se isso chegar em fevereiro, em março, em abril, você descobrir, cara, não deu nada certo. Não é dessa forma. De repente cai a ficha. Tomara que se você fez algum propósito desse, que acabe logo isso que você recarregou de bateria e você acorde, eu acorde para entender, para não é isso. Senhor, onde está a saída? Onde está a resposta para isso? Então nós precisamos entender esse negócio. E aí, dentro disso, dessa linha de raciocínio, o que nós precisamos entender? Então, nós temos aí o arrependimento na profundidade nós pecamos, nós vamos limpar o mundo espiritual e vamos entrar realmente naquilo que é o propósito de Deus. Porque o pecado são legalidades na mão do adversário para trazer justamente o quê? Os enganos, para trazer prisões, para trazer aquilo que vai te afastar do que Deus tinha. Deus já não tinha para mim tudo que está acontecendo hoje, há muito tempo atrás? Tinha. Claro que tinha. Eu tive outras oportunidades. Outras coisas bateram à minha porta. Só que eu não consegui romper. Se você pegar a história de cada um aqui, cada um vai contar um relato de oportunidades tremendas que passaram pela sua vida e que você não conseguiu acessar aquilo, não conseguiu se estabelecer naquilo, seja na vida amorosa, seja na vida financeira, no ministério, em qualquer área. Irmãos, tem gente que já passou por coisas tremendas, mas que precisava estar livre espiritualmente para acessar. Como não se posiciona espiritualmente, não acessa. Agora você começa a se acertar espiritualmente, Deus vai dar um jeito disso voltar. Tem coisa que nós perdemos, eu tenho uma consciência disso. Tem coisa que não vai voltar mais, não se iluda. Tem coisa na sua vida que não fique orando, buscando, irmão, acabou, você perdeu. Aquela visitação já era. Eu tenho coisa na minha vida que eu estou clamando para o Senhor ter misericórdia de mim e ver o que ele vai fazer. Mas tem coisa que eu perdi. Perdi a chave, acabou. Mas tem uma restituição, tem uma restauração, tem alguma coisa. Não vai chegar mais naquele nível. Mas alguma coisa tem para mim. Então, para você, se posicione, se arrependa na profundidade que você pecou, acerta a tua vida e faça as coisas acontecer. E aí você vai começar a acessar isso. Você vai começar a mudar isso, porque a minha vida, a mudança, ela é absurda.
Tudo que aconteceu é coisa assim muito, muito visível mesmo, muito palpável no casamento, na vida financeira, na paz interior, no relacionamento, não, no relacionamento com as pessoas, então, é um negócio que eu não tinha a mínima condição. Eu não tinha a mínima condição de estar na casa de alguém, de receber alguém em casa, de fazer o que eu estou fazendo hoje. Quem me conhece aqui, a Rita, a Fernanda, a apóstola Fátima, que me conhece muito bem, podem testificar. Eu não tinha, até porque esses dias atrás, a Fernanda ficou tão espantada com o comportamento que ela falou assim: como você está fazendo isso? O que aconteceu? Ela me perguntou por quê? Porque ela sabe, ela tem 46 anos. Ela nasceu dia 2 de janeiro de 1980. Ela tem 46 anos. E os meus olhinhos contemplaram ela, eu tinha 11, ela tinha dias, ou minutos, ou horas de vida. E ela me conhece muito bem. Ela falou assim: Tato, como é que você está fazendo isso? Ah, mas é que você está tão bem que parece que tem 30. Tá bem, minha Tata tá bem, graças a Deus. Então, o que acontece? Ela me conhece. Ela falou: viu, o que está rolando? Como é que faz? Me explica isso daí. Eu falei: tá, tem que ser Deus. Porque ela sabe da condição que eu tenho no natural. E eu não tinha a mínima condição de fazer nada do que eu estou fazendo se não fora uma mudança muito profunda proporcionada pelo Espírito Santo na minha vida. Então, só esse ponto já dá para ver, já é uma separação, assim, uma coisa absurda, da água para o vinho. E aí as outras coisas que estão acontecendo. E Deus tem isso só para mim? Claro que não. Deus tem isso para a tua vida, Deus tem isso para o teu marido, Deus tem isso para o teu casamento, Deus tem isso para o seu ministério, Deus tem isso para todos nós. Então, se necessário for, se arrepender na profundidade que você pecou nesse negócio, faça. Se o Espírito Santo trouxer, faça. Se você tem que ir de leproso até leproso lá na porta do profeta, vá. Se você tem que morrer, morra. E você tem que morrer. Irmãos, não é opcional. Apóstolo, eu não estou afim, eu quero ficar de boa. Não existe de boa. Para com esse negócio de ficar se iludindo. Não, vou ficar mais de boa, vou ficar mais na minha, eu vou assistir a live, eu vou no culto, eu vou. Para. Pelo amor de Deus, não aumenta a minha luta, não. Para com essa tontice. Não existe negócio de boa. Vai morrer. Vai se arrepender na profundidade que você pecou. Vai ser leproso do começo ao fim. O negócio sair daí. Não tem esse negócio em cima do muro, mais ou menos. Amanhã eu faço, depois eu vejo. Não sei se é para mim. Essas argumentações da nossa carne, aliadas com a iniquidade, com a queda que Adão teve, com o diabo influenciando a nossa mente. Ah, eu não sei se tudo isso é para mim. Eu não sei se essa é a minha chamada. Eu não sei se eu preciso morrer tanto assim. Talvez eu não seja tão ruim assim. A minha vida não fiz tão. Para com esse negócio. Você é ruim, irmão, em essência. Se você tivesse ficado dentro de uma redoma de vidro a tua vida inteira sem fazer nada, se tivesse essa condição, só a tua raiz já precisa de arrependimento. Pronto. Só a tua raiz já precisa ser limpa. Ah, mas eu casei virgem, eu nunca prostituí, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca masturbei, eu nunca enganei, eu sou Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu. Tá, beleza. Pecado original. O mínimo é isso. O mínimo é isso. Então, para de gracinha. Para de querer se justificar naquilo que você precisa limpar a tua vida. Não adianta, irmãos. Vai limpar o negócio, vai arrumar. Sabe por quê? Porque senão você vai ficar perdendo tempo. Eu perdi muito tempo dentro da igreja. E aí você não faz nenhuma coisa nem outra. Porque eu não estava na bagunça, porque eu não estava no mundo. E eu também não desfrutava do reino, porque eu não deixava Deus trabalhar na minha vida. Caí numa vala. Fiquei 30 anos quase dentro da igreja, sem desfrutar daquilo que Deus tinha para mim. Por quê? Por dureza de coração. Por não querer realmente me sujeitar àquilo que Deus tinha para mim. Então, para de dureza de coração. Deus me deu uma palavra no comecinho da minha vida. Eu fui no Horto em Bauru e eu fiz uma coisa que eu já falei que eu nem creio. Eu peguei a Bíblia assim, falei, Senhor, fala comigo. E abri, pá.
Dar-te-ei o coração de carne, vou arrancar o coração de pedra. Tá lá. Então Deus estava falando para mim, ó, o seu coração é de pedra. Eu vou tirar, tá? Mas é de pedra. Vou pôr um de carne. Só que quem que atrapalhou todo esse processo? Eu. Era um projeto de Deus? Era. Ah, mas eu não consigo atrapalhar o projeto de Deus, não? Não consegue? Consegue muito. As suas decisões, as suas posturas, as suas atitudes impedem demais o projeto de Deus. Tanto é que tem um monte de projeto de Deus enterrado aí. Pessoas que morreram e levaram embora os projetos de Deus. Mas era de Deus? Era. Mas a pessoa não deu vazão. Entenda isso. Às vezes a pessoa recebe uma palavra, que nem a minha igreja, onde me converti, Presbiteriana Renovada. Todo culto que eu ia, eu recebia uma palavra. Era raríssimo um culto que não via alguém falar alguma coisa para mim. Tá. Ah, eu vou fazer da tua vida, você vai ser pregador da palavra, eu vou te levar para as nações. Era de Deus essa palavra? Era. Sou pregador da palavra e estamos nas nações, ainda que virtualmente. Tá, se cumpriu. Ouvi isso há 30 anos atrás. Mas por que que demorou tanto? E por que que eu corri um risco seríssimo de morrer e essa palavra não se cumprir? Porque ela não era de Deus? Não, porque eu estava impedindo que a palavra se cumprisse. Porque a palavra trazida como uma revelação, uma profecia, ela está condicionada à palavra de Deus. Se você não tiver encaixado aqui, esquece. Isso aqui vai reger. Você anda nessa palavra aqui, que a palavra que eu liberei sobre a tua vida não é incondicional, ela é condicional a essa palavra aqui, ó. É isso aqui que comanda. Filho, o que o pai tem para você é isso. Anda dentro disso aqui, que isso vai acontecer. Agora, se eu não andar, se eu deixo essa palavra de lado, aquela palavra que Deus me falou não se cumpre porque ele mentiu ou porque o profeta trouxe uma profetada, que também aconteceu muito? Não, porque na verdade eu saí da condição que era a palavra, então não tem como acontecer. A profecia, a revelação, a promessa que você tem sobre a tua vida, ela é condicional à palavra de Deus. Tem uma condição para você acessar isso. Então não se iluda. Não, eu estou de boa, que eu estou tranquilo, porque Deus falou comigo que eu vou fazer tal. Você vai morrer. Fica de boa na lagoa para você ver só. Você vai morrer frustrado, frustrado, decepcionado com Deus, com as pessoas, com a instituição, porque vai falar assim: ah, Jesus Cristo me enganou. Ele não te enganou. Você está enganada ou enganado de achar que isso vai acontecer de qualquer jeito. Não, vou levando a minha vida aqui do meu jeitão, deixa comigo que eu sei. Você sabe nada. Você não sabe nada. Quem sabe é ele. Então, através disso, se encaixe na palavra, que é a condição básica, indispensável. Aí depois, aquilo que Deus te falou, te prometeu, vai acontecer. Tanto é que tem pessoas aqui já que estavam com um monte de coisa travada e que tinham promessa, que estão se posicionando e que agora as coisas estão começando a acontecer. E é por causa do Ministério Morra? É por causa da. Não, é porque você está se posicionando através daquilo que você está aprendendo aqui. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas você agora tem que entender o seu posicionamento, a resposta que você dá, aquilo que Deus está te falando é o que vai te estabelecer dentro daquilo que Ele quer fazer na tua vida. Então, para de gracinha, para de querer inventar o teu evangelho. Não, apóstolo, eu já tracei um negócio aqui e eu sei como é que eu vou fazer. Você não sabe nada, estou te avisando, você não sabe. Sabe? E se tem alguém aqui perito, com doutorado, mestrado, bacharelado, caramelado, tudo arrebentado, sou eu para te falar. Isso não dá certo, hein? Isso não funciona. Eu tenho o meu jeito, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei para onde eu vou, eu não sabia nada. Escuta o que eu estou te falando. Dá para você sofrer com a dor das costas do papai aqui. Então, estou te falando, filho, não vai dar certo, não é por aí. Ah, eu sou mais esperto que meu pai. Você não é. Você não é mais esperto, porque a carne é carne. Engano é engano. Você vai cair no mesmo buraco que eu caí se você não me ouvir. Infelizmente. Tinha coisa que meu pai me falava, sabe o que eu pensava? Ah, meu pai não, ele não sabe fazer.
Não é assim que você pensa quando seu pai, sua mãe te dá conselho? Agora aqui estão pessoas de mais idade, mas antigamente, quando a gente era mais jovem, que o pai falava, ó, filho, meu pai não sabe fazer. Aí eu ia fazer, do meu jeito. Eu ia fazer. Respeita mesmo. Eu ia fazer. Não, porque eu sou. Não, meu pai não sabe. Aí eu caía onde? No mesmo buraco. Caía no mesmo buraco. Nos ajude mesmo. Eu também preciso de muita ajuda. Pai, me ajuda a morrer. Então, cair no mesmo buraco. Você não é espertão. Você não é espertona. Você não é perita e perita em nada. Você está enganada. Você vai ter que reconhecer isso. E sabe qual que é o grande problema do orgulhoso? Perito também, hein? Quiser umas aulas de orgulho, fala com o papai de novo. Tô aqui. O orgulhoso, ele não vai dar o braço a torcer, porque ele é orgulhoso. Ele morre, eu morria. Quantas discussões com a minha amada, dócil, gentil esposa eu tive, que chegava um ponto da discussão, eu já sabia que eu estava errado, mas eu retrocedia? Jamais. Morre brigando. Chega a espumar o canto da boca. Mas vai brigar, filho, porque eu preciso ter razão. Porque orgulhoso, soberbo, arrogante, o que que ele precisa? Ter razão, ter a última palavra, provar que ele está certo, provar que ele é melhor. Sou perito, estou falando para você que eu sei do que eu estou falando. Então, eu passei por esse negócio e é um mundo deprimente, deplorável, ridículo, feio, fedorento, chato, nojento, que acaba com a nossa vida. Essa rota não é legal. Se você tiver nela, joga fora logo essa capa. Saia logo disso, em nome de Jesus. E entre naquilo que Deus tem para a tua vida. Entre naquilo que o Senhor tem para a tua vida. Vai morrer. Vai buscar a Deus. Fala, Senhor, eu sou orgulhoso, eu sou orgulhosa, eu sou soberbo, eu quero tudo do meu jeito. Eu entro numa briga, mesmo depois que o Senhor falar comigo, eu continuo brigando. Mas, Pai, por favor, me muda, me ajuda. O que eu tenho que fazer mais? Vai buscar Deus, irmão. Vai se humilhar. Vai se rasgar diante do... É o tempo, é a hora. Nós precisamos romper, nós estamos num tempo que nós precisamos romper, precisamos entrar em coisas novas em Deus. Daqui a pouco nós vamos ter aí o encontro dos filhos, 70 vezes 7 firmados na rocha. Precisamos trabalhar em cima desse tema, precisamos estar prontos para receber o que será ministrado nesses dias. Precisamos estar firmados na rocha, precisamos ter um nível de entrega. 70 vezes 7 não é brincadeira, é um nível de entrega, de renúncia muito pesado, muito pesado. Vanessa também, perita. Se fosse minha filha mesmo original, não era tão igual. Perita. Irmãos, o que tem de perito aqui, de orgulho, dá para dar aula, dá para a gente montar uma academia, uma escola. Tem diretor, tem supervisor, tem professor, tem de tudo aqui. Nossa, um monte de gente que sabe do que nós estamos falando. Que tem aqui de gente perita em orgulho, em soberba, em arrogância, em prepotência. Por quê? Porque nós passamos por isso. Então, eu sei que você sabe do que eu estou falando. Agora, o quanto você está afim de sair disso de verdade? Essa é a grande questão. Não importa o quanto você se afundou na lama, não importa o quanto você quer sair disso. Não interessa. Eu fui para lama, fui para o cocô, eu fui para o vômito, eu fui para a carniça, eu fiquei na beirada. Irmãos, eu andei muito na beirada há muito tempo. Irmãos, talvez vocês tenham assim uma base ainda muito superficial do risco que eu corri de ir para o inferno. Eu brinquei muito com as coisas. Eu fui muito arrogante. Eu fui muito soberbo. Eu fui muito, 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 muito. Eu desafiei muito a Deus. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Deus, ele ama muito mesmo. O que Jesus Cristo fez é tremendo. Porque o Pai, na ira do Pai, eu já estava perdido faz muito tempo. Mas o que Jesus Cristo manifesta e faz através do amor e através daquilo que ele estava, e parece que hoje, eu pensando nisso, parece que eu vejo um Cristo falando para Deus: não, não, por favor, espera mais um pouco, ele vai conseguir. Espera mais um pouco.
Irmão, eu brinquei muito. Eu sei do que eu estou falando. Eu fui muito Mical, eu fui muito Nabal, eu fui muito Naamã, eu fui muito. Eu desprezei a unção, eu fui muito Mical. Eu condenei muita coisa, eu escarneci de muita coisa, eu fiquei estéril por muito tempo. Mical. Eu fui muito louco, muito Nabal, muito. Eu sei do que eu estou te falando. Então dá para você sair disso, dá para você romper com isso, não precisa ficar nesse lugar. Nós vamos entrando em lugares de arrogância. Eu fui muito Naamã, muito chefe do exército, muito do meu jeito, mas leproso. E sabe o que era pior? Eu sabia. Irmãos, o orgulho é algo, ele é devastador. Ele arrebenta com a nossa vida. Eu sabia. Eu sabia que eu precisava, mas o orgulho falava: não, olha as suas insígnias, olha as suas patentes, veste a capa, veste essa camisa, esse negócio aí do chefe do exército. Fica nisso. Vai, Leviatã. Fica com a sua casca bem dura. Vai, Behemote. Resiste. E era isso que eu fazia. E Leviatã, e Behemote, e capa de orgulho, e Mical, e Nabal, e Naamã. E eu estou aqui porque Jesus Cristo segurou uma ondaça. Jesus Cristo falou: não, eu vou segurar, cara. Vou segurar. Você já bebeu óleo ungido, você já jogou óleo ungido na sua cabeça inteira, você já se desesperou. Eu vou levar isso em conta. Eu vou levar o teu histórico em conta. Isso tudo vai contar também. Teve oração sincera, teve busca sincera. Eu vou levar em conta. Estava desesperado muitas vezes. Desesperado. Mas ele vai entrar. Não interessa o que você está passando, interessa o que ele tem de resposta para você. Quando eu estava naquele último açougue lá, 2017, 18, 19, bem no final já, isso aqui faz parte também do que eu queria falar nesses dias. Aquela música Quebra Meu Vaso, estava bombando. E eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso, e o Matheus escutando, a Fátima escutando, e eu escutando por tabela, e cantando junto, e vai. Verdade, Tata. Ai de nós. E um domingo de manhã eu trabalhando no açougue, e Deus começou a falar comigo: quebra o seu vaso, quebra o seu vaso, quebra o seu vaso. E aquilo começou a me dar vergonha, me irritar, me deixar bravo. E eu falei para Deus assim: Deus, vou quebrar meu vaso com o quê? O senhor sabe que eu não tenho nada. Aquela mulher quebrou o vaso, precioso, tinha um valor aquilo lá, era coisa cara. Eu vou quebrar meu vaso com o quê? Eu não tenho, só tenho porcaria, eu só tenho lixo, eu só tenho dor, só tenho fracasso, eu não tenho. E aí Deus vem e tem para mim assim: quebra o seu vaso, com isso daí eu vou receber. Fala para mim que você quer mudança e entrega as suas porcarias, eu vou receber. Eu preciso de uma atitude, eu não preciso do conteúdo do vaso, eu preciso de você. Você quer mudança? Quebra o vaso. E eu quebrei aquele vaso. Irmãos, e era muita coisa feia. Era muito lixo, muita carniça, muita coisa fédida, estragada. Mas eu quebrei. Então não interessa a tua condição. Você fala assim: apóstolo, eu não tenho nada para oferecer. Fala o que você quer. Quebra o teu vaso com o que você quer. Entrega. Uma das coisas que para mim foi muito libertador foi ver um Deus tão amoroso que recebeu aquilo como adoração. Só de eu falar que eu queria, mas eu não tinha nada para oferecer. Mas eu oferecia o que eu não tinha. E ele recebeu como se eu tivesse. Por causa do 0,000011534 da infinita misericórdia de Deus, daquele clamor, daquele pedido de Abraão. Se tiver 50 justo, se tiver 50 menos 5, e ele chega em 10, e dentro desse 10,
Se você for fazer a conta para 65 mil, dá esse número aí, 0,000015. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E Deus então fala, cara, se tiver 10 justo dentro da cidade, eu suspendo o juízo. Então, aí você pode falar para mim assim, apóstolo, eu tenho nada para oferecer. É muito, irmão, 0,000153 você tem? Oferece. É 10 para 65 mil? Oferece. Fala, senhor, está aqui, ó, os 10 dentro da cidade. E ele vai suspender o juízo. Ele vai mudar a tua rota. Para fechar hoje, eu tenho entendido nesses dias que para que tudo isso funcione, a força motriz disso tudo, o combustível disso tudo, para o arrependimento na profundidade que pecou, para ficar de leproso até o final, tudo isso que nós estamos falando, o que nós vamos precisar? De amor. Temos batido na tecla do amor. E o que acontece com o amor? Muitas vezes, nós precisamos entender que nós temos o amor para manifestar nas áreas que nós precisamos. Mas eu tive esses dias um pensamento, e eu fui colocar mel no leite, e eu virei a garrafa de mel, só tinha um pouquinho de mel assim, lá no fundo da garrafa grande, mas o mel desceu muito rápido. E eu pensei, nossa, como desceu rápido esse mel. Por que desceu rápido? Porque tá calor. Porque se tivesse frio, para tirar aquele pouquinho de mel que eu uso no leite lá do fundo da garrafa, eu tenho que pôr a garrafa dentro da água quente, em banho-maria um pouquinho, para depois sair. Por quê? Porque tá frio. E eu comecei a comparar o amor ao mel, o amor à doçura, e de repente você está pensando que você não tem amor. Eu não tenho mais amor para dar para o meu marido. O amor está aí, só que você está fria. O amor está aí. Ele existe. Deus já depositou uma quantidade de amor. E ainda que seja pouco, mas ele existe. E o que você vai precisar agora? Do aquecimento do Espírito Santo para poder pôr esse amor para fora. Porque como está frio, como você está fria, eu estou frio, nós viramos a garrafa no site e fala, deixa para lá. Vou ver o que eu faço amanhã. A gente vira a garrafa, deixa para lá. Vou ver se eu consigo amanhã. E você está orando para Deus te dar amor. E o amor está aí. Você tem que orar para você ser aquecida pelo Espírito Santo para você poder amar o marido, o filho, a Deus, a igreja, os irmãos. Você entende o que eu estou falando? O amor está aí. Só que você está fria. Está fria por causa das machucaduras, está fria por causa das dificuldades, está fria pelo monte de coisas que você já levou, você está fria por diversos motivos. E agora, qual que é a nossa saída? Sermos aquecidos pelo Espírito para manifestarmos o amor que já existe em nós, mas que está preso, porque está frio. Quando somos aquecidos pelo Espírito, automaticamente o amor sai. É esse que é o negócio. O segredo é sermos aquecidos pelo Espírito. Então, talvez no teu caso não seja pedir, Senhor, eu não tenho amor por tal pessoa, ou pelo ministério, ou pelo Senhor, ou por isso, por aquilo. Talvez a tua saída seja, Senhor, me aquece, porque eu esfriei. Senhor, me libera. Espírito Santo, me visita, porque eu esfriei. E não vai ser vergonha você reconhecer isso. Esfriou. Eu estou frio. O mel estava lá. A doçura estava lá. Só que se não tivesse calor, não ia sair. Eu ia ter que aquecer. Então, deixe o Espírito Santo te aquecer para você poder amar, para você poder se arrepender na profundidade que você pecou, para você poder deixar de ser chefe do exército, para você deixar de ser Nabal, de ser Naamã, de ser Mical, de ser louco, de ser tudo que a gente é, ou foi, ou está querendo ainda romper. Aquecido pelo Espírito, nós estaremos ativando o amor. E tudo isso vai ser possível nas nossas vidas. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.
Se você que tiver aí teu dízimo, a tua oferta, vai enviando aí para o ministério. Faz tempo que a gente não fala nada disso, de dízimo e oferta, mas depois quem puder, ensinar a Fátima, a Geni, coloca alguma coisa aí no grupo sobre isso. O que mais? Encontro dos filhos. Tá bem parado o negócio, tá? Quem tá lá no grupo, aquele negócio de pagar por mês, tá bem parado, não tem problema nenhum. Não é obrigado a pagar. Só que, no meu entendimento, vai ser pior depois no final. Porque novembro tá aí. Nós já estamos no dia, sei lá, de glória a Deus, sei lá, acho que dia 8 de janeiro já. Daqui a pouco vai ser dia 10, dia 11 de novembro, dia 20 de novembro. E aí o que que vai acontecer? Ah, eu devia ter pago os 25 por mês, agora eu tenho que pagar 375 de uma vez. Então, dá tempo ainda. Divide aí, se você não pagou nada, pega aí, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Falta 11 meses. Divide 375 por 10, começa a pagar esse mês, 37,50 por mês, quando você chegar em novembro, tá pago o seu negócio. Então, é um conselho que eu estou te dando. É obrigado? Não é obrigado. Pode pagar tudo no último dia? Pode. Não tem problema nenhum. Só que vai ficar mais pesado para você. Então, se organiza, pensa nisso, come um lanchinho a menos uma vez por mês e manda e paga para você ficar, chegar lá em paz, nesse quesito aí. Porque depois você vai ter transporte, vai ter. Transporte, né? Porque a alimentação você vai dar tudo aqui. Mas depois você vai ter o transporte, maioria de longe. Lembrando que os irmãos de fora do Brasil não vão pagar inscrição. Então, ore aí. E você que não deu o nome ainda e quer participar, quer vir ao Encontro dos Filhos, mande no meu privado que eu vou te colocar no grupo do Encontro dos Filhos lá. Amém, irmãos? É isso aí então. Deus abençoe. Missionária Fátima, então, por favor, colocar lá no grupo dos filhos o pagamento dar um lembrete lá do pagamento e também pôr nos grupos alguma coisa a respeito de oferta e dízimo, essas coisas. Beleza? Estou te vendo aqui na área. Abraço, Deus abençoe, muito obrigado. Até amanhã, 7h30, em nome de Jesus Cristo. Fogo no bicho, glória a Deus, aleluia.